Bom dia, crianças do quarto ano. Vamos começar nossa aula de português. Hoje, 29/6, terminando o mês, né, de junho. Mas vamos lá, né, continuar na luta, porque já já a gente volta para nossa sala de aula, com fé em Deus, todo mundo bem, com saúde, mas até lá, fica em casa, viu, gente? Então, vamos começar fazendo as correções nas páginas 68 a 70, que é leitura e interpretação de texto. Então, coloque no livro de vocês aí, página 68. A parte de leitura e interpretação escrita, viu? Que a oral, alguns alunos já mandaram para mim respondendo essas questões, as 3 questões da interpretação oral, certo? A primeira questão tem um trecho aí do conto. Nós estamos trabalhando contos populares, não é isso? Aí diz assim: era uma vez, muito tempo atrás, um chefe de tribo que caçava muito bem. Ele tinha um filho a quem amava ternamente e a quem ensinou todos os segredos da caça. Letra A. Quando cresceu, o filho se tornou um caçador como o pai. Que foi que você colocou aí? Você tem que dizer que não. Aqui, ó. Não, ele se tornou um pescador, porque o pai dele era um caçador na mata, né? Na terra, no caso. Como o pai sentiu em relação à decisão do filho? Ele ficou surpreso pelo fato do filho preferir caçar na água e não na terra, mas autorizou o filho a ir para o lago. Na segunda questão, você vai colocar H, se a afirmação for referente à habilidade, e G, se for referente à generosidade, certo? Aí, no primeiro quadrinho diz assim: devolver o peixe vermelho às águas do lago. Generosidade, né? Ele demonstrou que é generoso. Teceu grandes redes, ou seja, fez, é uma habilidade que ele sabe desempenhar. Dava os maiores peixes que pescava ao pai. Generoso, né? Generosidade. Fez excelentes cordas de sisal. É outra habilidade dele, certo? Página 69. Terceira questão. No 7º parágrafo, a situação da tribo passa de tranquila para problemática. Que acontecimento causou essa mudança? Foi esse aqui, ó. A escassez de comida. A comida estava acabando. Se você usar essa palavra também, é a mesma coisa, certo? B. Como o jovem pescador solucionou esse problema? O jovem pescador passou a dar mais peixes ao chefe e ao povo da aldeia. Lembram que a tia sempre gosta que vocês coloquem respostas completas, certo? Para ficar melhor a sua resposta. Quarta questão. Que acontecimento mágico ocorreu quando o jovem estava pescando? Apareceu um grande peixe vermelho chamado Obi. Isso aqui já vê que não existe, né? Um peixe que tinha um nome e que conversou com o jovem e lhe deu um anel mágico. Isso aqui são fatos fictícios, foram criados. Quinta questão. Que poder mágico o anel tinha? Com ele, era possível conseguir tudo o que se desejava. Sexta. Quais foram os pedidos que o jovem pescador fez ao anel? Ele pediu para pegar muitos peixes e depois proteção para sua aldeia e para toda a região quando surgiu a notícia de que uma guerra se aproximava. Ele foi totalmente generoso, né? Ele não pensou só nele mesmo, ele pensou nas demais pessoas que viviam ali naquela aldeia, né? Sétimo. Que característica o jovem pescador levou? Que característica do jovem pescador levou o grande peixe vermelho a lhe dar um anel mágico como recompensa? Então, ele foi bondoso. No momento que ele resolveu devolver o peixe ao mar. Os contos populares costumam apresentar um ensinamento. Qual é o ensinamento que o conto O Pescador e o Anel pretende transmitir ao leitor?
a importância, né, na oitava questão, a importância da bondade e da generosidade. Quando você é bondoso e generoso, sempre lá na frente você vai receber uma recompensa, seja ela qual for, certo? Nona, na página 70. O conto Pescador e o Anão é um texto narrativo. Preencha o quadro a seguir com os elementos da narrativa presentes nesse conto. Quais são os elementos da narrativa? Personagens, né? Quais são os personagens? O chefe da tribo, seu filho e o peixe vermelho. O tempo, quando ocorreu, tá dizendo lá no conto? Não, exatamente. É um tempo, eu sei que foi no passado e o tempo está indeterminado, ou seja, não foi colocado lá em quando exatamente ocorreu. O espaço, que é o local onde aconteceu esse conto. A aldeia em que viviam. O narrador, que tipo é? O narrador observador, ok? Então, essas foram as correções das páginas 68 a 70, certo? Agora, nós vamos iniciar a nossa aula de gramática. Na página 71. Verbos de elocução ou enunciação. Esses dois nomes é a mesma coisa. No livro de vocês está enunciação, mas pode ser chamado de elocução. Mas afinal, gente, o que são verbos de elocução? Quais são esses verbos? É isso que a gente vai ver agora na nossa aula de gramática. É muito fácil isso aqui, certo? Primeiro, nós vamos relembrar o que são verbos. São palavras que indicam ação, estado ou fenômeno da natureza. Por exemplo, falar, cantar, chorar. Ser, sentir, ficar, estar. Chover, relampejar e outros mais, né? Aqui eu coloquei 3 exemplos para vocês observarem quais palavras são os verbos. Nós falamos com a professora. Aqui a ação foi falar, certo? Eu fiquei muito triste. Aqui o verbo é ficar, é um estado. Ontem trovejou muito. Trovejou, do verbo trovejar, aqui é um fenômeno da natureza. Agora, o que são verbos de enunciação ou elocução, gente? Pode ser que seja a primeira vez que vocês ouçam falar nesse terminho aqui, ó, enunciação ou elocução. Mas vocês já conhecem alguns verbos. Vamos lá. São verbos que introduzem as falas dos personagens no texto, indicando a maneira como eles se expressam. Então, aqui, esses verbos vão me dizer como é que o personagem está. Exemplos: perguntou, sugeriu, respondeu e esbravejou. Aqui, quando aparece um verbo desse, geralmente ele vem com 2 pontinhos para que eu perceba que o personagem vai falar alguma coisa, certo? Então, a página do livro de vocês, 71, coloquem na página 71, certo? Tem assim, verbos de enunciação. Nesta sessão, vamos estudar os verbos relacionados às falas dos personagens em um texto. Leia a anedota a seguir e responda as questões. Para quem não lembra o que é anedota, é uma piada, certo? São piadas que todo mundo conhece, certo? É outro termo para definir uma piada. Mosquitos com lanternas. Vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? Ler esse texto completando com esses verbos aqui da letrinha A. Ó. Complete a anedota com as seguintes formas verbais de acordo com o contexto. Então, à medida que você for lendo, você vai utilizar esses verbos. Vamos lá. Por causa do calor, um hóspede abriu a janela do quarto do hotel. Porém, vários pernilongos começaram a entrar, tirando o sossego do homem. Então, ele ligou para a recepção e esbravejou. 2 pontos. Ele já estava zangado, né? Então, começou a gritar. Meu quarto está cheio de pernilongos e não posso fechar a janela com este calorão. Prestativo, recepcionista sugeriu, né? Deu uma ideia para ele. Senhor, vou apagar as luzes, que eles irão embora. Não demorou muito e começaram a entrar no quarto diversos vagalumes. Aflito, o hóspede voltou a procurar a recepção. Que houve desta vez, senhor? Perguntou o recepcionista.
Então o homem respondeu. Não adiantou apagar as luzes. Os mosquitos voltaram e desta vez vieram com lanternas. Ele achou que para quem não entendeu a piada, né? Ele achou que os pernilongos tinham voltado trazendo lanternas, mas eram os vagalumes que eles não conheciam. Letra B. O que provocou o humor na anedota lida? O hóspede achar que os vagalumes eram mosquitos com lanternas. Esse é o humor, certo? C. As formas verbais que você utilizou para completar a anedota, elas anunciam as falas dos personagens, indicam as características dos personagens, indicam como os personagens se expressam. São 2 quadradinhos, o primeiro e o último que você vai marcar, certo? Verbos como perguntar, responder, sugerir, esbravejar são verbos de enunciação. Verbos que introduzem as falas dos personagens no texto, indicando a maneira como eles se expressam. Na letra D, aqui é o conceito, viu? É a definição de um verbo de enunciação ou elocução. Relacione os verbos de enunciação empregados no texto às circunstâncias que eles indicam. Para isso, pinte os quadrinhos com as cores correspondentes. Então, pegue aí a coleção azul, a amarela, a verde e a vermelha, certo? Vamos lá. Indica que o personagem apresentou uma afirmativa respondendo a um questionamento. Você vai pintar esse primeiro quadradinho, ó, o nome bem aqui, respondendo. Então, é responder. Você vai pintar o primeiro quadradinho de verde, certo? Indica que o personagem fez um questionamento. É uma pergunta, questionamento, questionar e perguntar a mesma coisa. Então, você vai pegar a coleção azul e vai pintar o segundo quadradinho. Indica que o personagem empregou um tom de voz alterado, já estava um pouco zangado, né? Então, ele esbravejou. Verbo esbravejar, vermelho. Indica que o personagem fez uma sugestão. Sugestão é do verbo sugerir. Então, você vai pintar de amarelo. Então, vai ficar verde, azul, vermelho e amarelo. Na letra E, você vai assinalar com um X o quadrinho com o verbo de enunciação que revela uma forma de falar enérgica e autoritária, né? Do personagem. Então, você vai marcar aí, dentre esses verbos aqui, esbravejar, certo? Complete o seguinte trecho da anedota com os verbos de enunciação do quadro abaixo, de modo que o recepcionista demonstre raiva e o hóspede muita calma. Aqui vai mudar de posição os personagens. O recepcionista vai estar bem zangado e o hóspede calmo, certo? O que houve desta vez, senhor? Berrou o recepcionista. Então o homem sussurrou, falou baixo, né? Não adiantou apagar as luzes, os mosquitos voltaram e desta vez vieram com lanternas. Então aqui vai ser berrou e aqui sussurrou. Letra G. Relê a seguir 2 trechos do texto. Prestativo, o recepcionista sugeriu. O que houve desta vez, senhor? Perguntou o recepcionista. Os verbos de enunciação sugeriu e perguntou podem ser substituídos por quais dos verbos a seguir sem alterar o sentido do texto, gente. Então, você vai ter que substituir esses 2 verbos, mas não pode mudar o sentido lá do texto, certo? Vamos lá. Sugeriu pode ser substituído por ordenou. Aqui não, né? Quem faz uma sugestão não vai dar uma ordem. Sugeriu pode ser substituído por propôs. Sugeriu pode ser substituído por propôs e perguntou pode ser substituído por afirmou. Então, você vai marcar qual quadrinho aqui?
Sugerir pode ser substituído pelo verbo propôs e perguntou pelo verbo questionou. Então, você marca um X no quadrinho do meio, certo? Leia a fábula a seguir. Na página 74, tem uma fábula em que não aparece fala dos personagens, ou seja, eles não estão conversando, não estão dialogando. Vamos lá. A lebre e a tartaruga. Após muita discussão sobre qual era mais rápida, uma tartaruga e uma lebre marcaram dia e lugar para uma corrida. Nesse caso, eu já observo aqui que aqui tem um narrador observador, porque ele está contando a história, certo? Momentos após a largada, a lebre, muito confiante em sua rapidez natural, viu que estava à frente da adversária. Resolveu deitar-se no caminho e tirar uma soneca. Já a tartaruga, ciente de sua lentidão, não parou nem um minuto de correr e, assim, ultrapassou a lebre, que acabou dormindo profundamente no meio do caminho. Arrependida de sua atitude, a lebre teve de presenciar a festa que os outros bichos fizeram para comemorar a vitória da tartaruga. O ensinamento aqui dessa fábula é o seguinte: o trabalho e a persistência podem superar os dons naturais. O que quer dizer isso, gente? Que mesmo a lebre tendo o dom de ser, a habilidade, né, o dom de ser mais rápida, quem ganhou foi a tartaruga, que foi mais esperta. Aí diz assim, nessa fábula não apresenta nenhum diálogo, ou seja, nenhuma conversa. Observe algumas possíveis falhas das personagens de acordo com a história. Aí a tartaruga diz assim, eu consigo ser mais rápida que você. Aí a lebre responde, essa é boa. Todos sabem que eu sou muito mais veloz. Como estou muito adiantada, vou deitar aqui e tirar uma soneca. Puxa, que cansaço, mas nem pensar em parar agora. Qual é a proposta da atividade da página 75? Reescrever essa fábula aqui, acrescentando as falas dos personagens. Eles vão falar entre si, certo? E utilize os verbos de enunciação do quadro abaixo. Que verbos são esses? Protestou, zombou, disse e refletiu. Então, a gente vai fazer essa atividade agora, certo? Peguem aí o livro de vocês na página 75, você vai copiar o texto com os diálogos agora, certo? Vamos lá. Primeiro, o título, certo? No meio da primeira linha aí do texto da página de vocês, da página 75. Aí, parágrafo. Uma tartaruga e uma lebre discutiu quem era mais rápida. Travessão, primeiro travessão com a fala da tartaruga. Eu consigo ser mais rápida que você, protestou a tartaruga. Aqui é outro travessão, viu, gente? Essa é boa. Travessão novamente, que o personagem está falando. Todos sabem que eu sou muito mais veloz. Vamos apostar uma corrida, desafiou a lebre. Bem animada, né? Que já estava certa que ela iria ganhar. Aqui, parágrafo. Então, a tartaruga sugeriu, olha só, primeiro, um verbo aqui de enunciação. Amanhã, às 10 horas, perto do riacho. Não esqueça o travessão. A lebre concordou. Olha outro verbo aqui de elocução, de enunciação. Travessão fechado, né? A lebre falou. Outro parágrafo aqui, bem aqui. Momentos após a largada, a lebre, muito confiante em sua rapidez natural, viu que estava à frente da adversária, não se apressou em correr, deitou-se no caminho e disse, 2 pontos. Parágrafo travessão. Como estou muito adiantada, vou deitar aqui e tirar uma soneca. E dormiu. Aqui é outro travessão, viu, gente? Mas a tartaruga, e aqui outro parágrafo. Mas a tartaruga, consciente de sua lentidão, não parou de correr e refletiu. Travessão. Puxa, que cansaço, mas nem pensar em parar agora.
E assim ultrapassou a lebre, que acordou arrependida de sua atitude e teve de presenciar a festa que os outros bichos fizeram para comemorar a vitória da tartaruga. Ponto final. Aqui acabou a nossa reescrita da fábula. Então, façam desse jeitinho aqui, certo? Que vai dar certo. Na próxima página, tem na segunda questão 6 grupos com 5 verbos cada. Em cada grupo tem um verbo intruso. Que é isso, gente? Intruso é que não deveria estar ali naquele grupo, certo? Nós vamos circular cada um desses verbos. Vamos lá. Dica: o verbo intruso é o único verbo que não é de enunciação. Então, quando você circular o verbo intruso, todos os outros são verbos de enunciação. No primeiro grupo tem os verbos repetir, protestar, declarar, desabafar e partir. Partir é o verbo intruso. Circule ele aí, gente, por favor. Pega uma coleção ou um lápis, certo? Próximo grupo: suspirar, concluir, levar, resumir e explicar. Você vai circular aqui o verbo. Muito bem, o verbo levar, certo? Vamos para o terceiro grupo: pedir, andar, mandar, dizer, avisar. Você vai circular qual verbo mesmo, gente? Muito bem, eu ouvi a Natasha dizer verbo andar. Corretíssima, Natasha. Circule aí o verbo andar. Solicitar, ordenar, esclarecer, abraçar e declarar. Qual é mesmo? Isso, Amanda. O verbo é o verbo abraçar, certo? Todos os outros são de enunciação. Quinto grupo: correr, gritar, explicar, falar e agradecer. Isso mesmo, Francisco Wellington. Você tem que circular o verbo correr. Último grupo: exclamar, retrucar, contar, interrogar e beijar. Gente, isso aqui é muito fácil. Olha aqui, ó. Beijar. Beijar não é verbo de enunciação, certo? Então, agora no caderno, gente, vocês vão desenhar essa tabela que está aqui. Nessa tabela, eu coloquei outros verbos que são verbos de enunciação e o que eles expressam. Ó, pedir, solicitar e rogar é pedido, expressa pedido. Responder, questionar, indagar, interrogar é uma pergunta. Exclamar, gritar, bradar e espantar, exclamação. Contestar e negar é uma negação. Dizer, declarar, afirmar e responder é fazer um comentário. Então, você copia o quadro do jeito que está aqui que eu coloquei. Aqui são os exemplos de verbo de enunciação e as situações em que eles vão ser usados, certo? E agora, gente, eu queria propor para vocês uma atividade extra com relação a esse momento que a gente está passando agora, né? Essa quarentena. E eu peguei essa ideia aqui da internet, que eu olho muito as coisas da internet relacionadas ao conteúdo que a gente está trabalhando, certo? E aqui diz assim: campanha da esperança, vai ficar tudo bem. Logo vamos nos encontrar. E essas palavrinhas aqui, elas transmitem tudo que a gente vai querer vivenciar quando a gente retornar para a nossa escola, para conviver um com os outros, a gente vai perceber a importância do outro na nossa vida, né? Você está achando legal viver longe de seus amigos, longe de seus parentes? Não tá, né? Então, essas palavrinhas aqui, ó, respeito, amor, paz, luz, harmonia, prosperidade, esperança, alegria, espiritualidade, elas indicam exatamente que tudo vai ficar bem. É essa a ideia que a gente tem que ter, certo? Olha aqui esse desenho aqui. Vamos todos ficar bem. Aqui representa todos os seres
do nosso planeta, certo? Esse desenho foi feito por uma criança. Então, aqui ela está transmitindo que todo mundo vai ficar bem, que a gente tem que ter esperança mesmo de dias melhores, certo? Então, vamos lá. Atividade extra, a gente vai fazer uma campanha, né? E você vai tirar uma foto ou gravar um vídeo com cartaz que você vai produzir, viu? Como eu sei que vocês são bem criativos, né? Bem espertos, a gente vai ter muitos cartazes bem legais e bonitos para mostrar aqui, para colocar lá no nosso grupo dos pais. Então, você pode pegar as ideias que eu coloquei aqui, acrescentar ou tirar alguma coisa, certo? E a gente vai expor na nossa escola, virtualmente, lógico, né? Vou colocar no grupo dos pais, no grupo dos outros professores, certo? Para eles verem o que vocês estão fazendo de legal, certo? Então, bons estudos, boa aula, até a aula de amanhã, gente, certo? Fique com Deus.